Meu nome é Fagner Dantas, criador do canal Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas, e hoje estou aqui por convite, para um convite de um colega, um amigo, irmão, Renato Prado Almeida, que fala sempre aqui das datas, dos dias, que dia é hoje, essa ideia que ele teve aí de divulgar seus conhecimentos históricos, Renato que é um grande historiador, uma pessoa que tem professor de história, que tem levado a história e o conhecimento a tantos e tantos jovens, então é um trabalho que ele faz nas escolas e agora está fazendo esse trabalho também aqui no Instagram, com o famoso Que Dia é Esse, E hoje, que dia é esse? Calhou de ser o Dia do Urbanismo, exatamente 8 de novembro, é o Dia Mundial do Urbanismo, e por conta disso, esse meu querido amigo me fez essa proposta de falar um pouquinho sobre o dia, falar um pouquinho sobre as cidades, o que são as cidades, como se formaram as cidades, como se formou o próprio termo urbanismo, a gente usa tanto isso, urbanismo, os problemas urbanos da cidade, mas será que você sabe de onde vem o termo urbanismo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. E no final, claro, como esse aqui, como o meu canal, o canal Prazer em Conhecer LIP, é um canal de literatura, sobre livros, eu vou também fazer questão de mostrar alguns livros que eu tenho aqui na nossa biblioteca. Afinal de contas, eu sou urbanista, formado no primeiro curso de urbanismo do Brasil, o curso de urbanismo da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. É o único bacharelado em urbanismo do Brasil, ou seja, são 4 anos estudando apenas urbanismo. E quando eu digo apenas, é uma forma de dizer, porque o urbanismo é imenso. O urbanismo mistura economia, ecologia, sociologia, antropologia, desenho, gestão. Então, nosso curso realmente é um curso bastante completo. Então, se você não conhece ainda o curso de urbanismo da UNEB, fica aqui o convite para você conhecer também. Bom, então vamos começar aqui com algumas perguntas que ele me mandou. A primeira pergunta que ele falou para mim, que ele colocou aqui para mim, foi o seguinte: como surgiu o Dia do Urbanismo, Por que o 8 de novembro é o Dia do Urbanismo? Bom, o Dia do Urbanismo é uma ideia que surgiu de um argentino, o Carlos Paulera, é um engenheiro argentino, foi o primeiro sul-americano a se formar no Instituto de Urbanismo de Paris, um instituto muito famoso, muito conhecido, até hoje é uma referência no campo da formação do urbanismo, e o Carlos Paulera foi esse primeiro sul-americano a se formar lá em 1928. A partir daí, ele começou a trabalhar com urbanismo, escrevendo sobre urbanismo, publicando, divulgando essas ideias sobre as questões urbanas, e em 1934 ele propõe que o dia 8 de novembro seja o Dia Mundial do Urbanismo, como uma forma de reflexão. Pelo menos eu não encontrei, não identifiquei ao longo do tempo que eu venho estudando esse termo, essa formação do termo urbanismo, eu não identifiquei por que foi o 8 de novembro. Se alguém souber aí, me conta que eu tenho muito interesse em saber disso. Mas o fato é que se conta, se registra, que o Carlos Paulera, retornando de Paris e começando a discutir urbanismo lá na Argentina, e ele em 1934, ele propõe que o 8 de novembro seja o Dia Mundial do Urbanismo, como sendo um dia de reflexão sobre as questões urbanas. Ele tem essa ideia em 1934, leva essa ideia para o Congresso de Urbanismo em Buenos Aires, em 1935, inclusive em 1935 é também aprovado o chamado símbolo do urbanismo, ou a bandeira do urbanismo, que inclusive eu, que sou membro da Sociedade Brasileira de Urbanismo, uma instituição criada, uma associação criada pelos egressos do curso de urbanismo da UNEB, nós utilizamos inclusive essa bandeira, que é a bandeira azul, verde e amarela. Ela tem essa significação do urbanismo, o sol, a vegetação, as pessoas. Então essa é a ideia do símbolo do urbanismo, criado pelo Carlos Paulera, que é também o criador do Dia Mundial do Urbanismo. Agora, essa criação do Paulera de 1934 e referendada no Congresso de Urbanismo de 1935, ela só passou a ser de fato um dia mundial quando a própria ONU reconheceu essa data como sendo o Dia Mundial do Urbanismo. E esse reconhecimento se deu em 1949. Então, a partir de 49, esse Dia Mundial do Urbanismo, criado em 1934 pelo Paulera, em 49 a ONU torna o Dia Mundial, ela reconhece esse 8 de novembro como sendo o Dia Mundial do Urbanismo. E aqui no Brasil, em 1985, o então presidente José Sarney, ele sancionou a lei que cria no Brasil o 8 de novembro como Dia Mundial do Urbanismo. Então é daí que vem, nós estamos comemorando hoje o Dia Mundial do Urbanismo, justamente porque lá o Carlos Paulera, um engenheiro argentino, formado no Instituto de Urbanismo de Paris, em 28, ele cria esse termo em 34, e esse termo é referendado pela ONU em 49 e é também sancionado, aprovado aqui dentro do Brasil em 85. E a partir daí, no Brasil também comemoramos o 8 de novembro como Dia Mundial do Urbanismo.
Agora falando um pouquinho do que é urbanismo, né? Esse termo urbanismo, ele vem de onde? Nasceu como? O que é que ele significa? Bom, basicamente, essa é uma coisa interessante, porque muita gente associa, e se você der uma pesquisada rápida aí no Google, muita gente associa o urbanismo, o termo urbanismo, com os estudos do Ildefonso Cerdá. O Ildefonso Cerdá é um grande pesquisador, é um grande elaborador de ideias ligadas, de fato, ao urbanismo e à urbanização. O seu livro, né, A Teoria Geral da Urbanização, que é, se não me engano, de 1865, ele é uma bíblia, é um texto fundamental para se entender o urbanismo no mundo. Né? Então, ele realmente, o Ildefonso Cerdá, para nós urbanistas, é uma grande referência. Eu sempre digo que, para os arquitetos, o Gaudí é a referência espanhola de Barcelona, né? E para nós urbanistas, a referência é Ildefonso Cerdá, pelos seus estudos na área de urbanização. Mas esses estudos se deram, como eu disse, lá no século XIX. E eu, né, devido a essas pesquisas que tenho feito, escrevi um texto, está publicado numa revista do Chile, chamada Revista Urbano, da Universidade de Bilbao, lá no Chile. Esse texto de 2004, vocês podem encontrar aí na internet. Ele chama-se Da Intervenção Prática à Prática Urbana, o Urbanismo no Mundo. E nesse meu texto eu tive que recuperar, porque eu não encontrava essa informação na internet de modo geral. Agora, até para poder fazer esse vídeo aqui, eu sabia que eu tinha essa informação, mas não lembrava exatamente o nome do criador do termo do urbanismo. Então, fui obrigado a buscar lá no meu texto de 2004, que está lá na universidade, na revista urbana da Universidade de Bilbao, o criador do termo urbanismo. E de fato tem lá. Foi o Pierre Clerget. Pierre Clerget é um geógrafo ali da virada do século XIX para o século XX. E em 1910, ele sim, ele é de fato o criador do termo urbanismo. Ele é a primeira pessoa a usar essa expressão urbanismo num texto em 1910. Então, a data de nascimento então do termo urbanismo é 1910. Obviamente, o que é o urbanismo, né? O urbanismo enquanto prática, enquanto, como eu disse, como eu coloco até no texto da revista Urbano, da prática urbana da intervenção prática à prática política, o urbanismo ele vai passando por várias fases. Né? Ele tem uma fase de idealismo científico, por exemplo, como eu chamo, quando ele começa, inclusive a partir dessa data de 1919, ele passa a ter essa conotação mais científica, né? Mais de estudo, mais de pensar a cidade, de entender a cidade para tentar melhorá-la. Então, inclusive, tem essa diferença. Né? Urbanização seria o crescimento da cidade, seria o processo de crescimento, o processo de transformação de um espaço rural em espaço urbano, urbanização. E a intervenção para melhorar esse espaço, para conduzir esse espaço, porque seriam princípios mais adequados de ocupação urbana, ocupação humana nesse espaço urbano, seria a urbanificação. Urbanificar é você tornar o espaço urbano mais adequado à vida das pessoas. Né? Então tem essas diferençazinhas. O urbanismo, em sentido geral, isso inclusive na minha monografia lá do curso de urbanismo, que eu me formei em 2001, eu falo sobre isso, a gente escreve, fiz um longo estudo sobre isso, e lá eu coloco, se não me engano, cerca de 28 conceitos diferentes de urbanismo. Então se fala muito do urbanismo como prática de vida, urbanismo como modo de vida, urbanismo como estilo de vida. Outras pessoas, sim, já associam o urbanismo com intervenção, com uma ação sobre as cidades. Então tem essas várias conotações. Claramente, se você for observar o aspecto etimológico da palavra urbanismo, esse final, esse ismo do final, ele tem muito a ver com técnica. Então, uma técnica aplicada à cidade. Então, o urbanismo, para mim, em essência, seria isso. É quando você aplica técnicas para a melhoria da vida nas cidades, vinculada com aquela ideia de urbanificação. Então, o urbanismo é a técnica que você usa para promover a urbanificação de cidades. Não urbanização, mas urbanificação. Então, esse é um pouquinho do contexto aí da criação do termo urbanismo, lá pelo Pierre Clerget, em 1910, dentro dessa ideia de uma técnica aplicada às cidades para a sua melhoria enquanto espaço de vida urbano. E aí vem a outra pergunta que o nosso querido Renato me fez aqui. E como surgem as cidades? Quais são as primeiras cidades? Bom, esse é um tema bastante polêmico, né? Tem muitas interpretações diferentes. Existe uma tese muito consensual, uma tese muito fundamentada, uma tese que eu inclusive usei em meus estudos durante muito tempo, que é a ideia do Império Sumério, né? Que as primeiras cidades teriam sido cidades sumérias, criadas ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Isso aí a gente está falando de 5.000, 6.000, 7.000 anos atrás, né? 100 mil anos
5.000 anos antes de Cristo, considerando que nós estamos no ano 2000, 7.000 anos, contando a partir de agora. Então essas cidades como Uruk, como Ur, como Lagash, são cidades associadas ao Império Sumério. Então durante muito tempo se considerou esse como sendo essas como sendo as primeiras cidades da humanidade. Depois de algum tempo, você passou a ter outras interpretações, você foi tendo outros achados arqueológicos que levaram a outras conotações também, outras possibilidades de cidades anteriores a essas cidades sumérias. Um exemplo que é muito dado é a cidade de Jericó, que teria sido criada há 9.000 anos, né, considerando agora 7.000 a.C. Né? Então elas seriam 2.000 anos mais antigas do que as cidades sumérias. É uma discussão porque a gente precisa entender o que é cidade, precisa definir claramente o que é cidade. Então, da mesma forma que se coloca as cidades sumérias, porque elas já tinham um tipo de estrutura urbana, inclusive um tipo de estrutura física, cidades muradas, cidades que tinham estruturas construídas, estruturas permanentes no seu interior, né, no interior dos muros. E já, por outro lado, Jericó já seria uma cidade um pouco mais frágil, com paliçadas, com uma estrutura um pouco mais precária em relação às cidades sumérias. Mas fica aí, é um ponto de discussão, né? Não vamos aqui bater o martelo, mas eu entendo ainda, evidentemente isso é uma coisa a ser discutida, e outros achados arqueológicos podem referendar ainda mais a ideia das cidades, de cidades como Jericó, por exemplo, como sendo uma das primeiras cidades anteriores às cidades sumérias. Existe também a discussão com relação às cidades, a ocupações antigas na Turquia também, que seguem uma outra linha, um outro entendimento, né, também seriam anteriores às cidades sumérias, mas esse é um ponto de discussão. O que a gente pode colocar aí é que as primeiras cidades surgiram entre 5.000 e 10.000 a.C. Acho que esse é um período, a gente tem 5.000 anos, né, certamente se aparecer algum anterior, não será, imagino eu, anterior a 10.000 anos antes de Cristo. Então a gente está falando aí de entre 5.000 anos antes de Cristo, as cidades sumérias, certamente, né, estariam nessa categoria, e vamos colocar aí um limite anterior de 10.000 anos. Então você pegaria aí Jericó com 9.000 anos, você pegaria essas cidades da Turquia também, então você teria mais ou menos essa faixa de tempo para pensar aí o crescimento e o nascimento das cidades. Dali para cá, obviamente, você teve muitas transformações. Uma dessas transformações principais, e aí vou associar isso com a ideia a evolução das cidades, com a ideia da evolução também das técnicas, que ainda não eram chamadas de urbanismo, mas já eram técnicas urbanas, que são as cidades gregas e romanas, principalmente. Né? São algumas das primeiras civilizações que nós vamos ter, civilizações um pouco mais complexas que nós vamos ter. E ali você tem, sim, uma grande figura, né, que é muito lembrada também por nós urbanistas, também pelos arquitetos, que trabalham mais a questão das edificações, né, que é a figura do Vitrúvios. Vitrúvios é um conhecido planejador urbano, a gente já poderia, de alguma maneira, usar esse termo, né, de uma maneira um pouco mais ampla, para as cidades gregas e, na verdade, para as cidades etruscas. Vitrúvios é anterior aos gregos e romanos, mas ele já começa a lhe dar algumas bases de como deveriam ser elaboradas, planejadas, como deveriam ser construídas as ocupações, que evidentemente naquele momento a gente poderia associar com o termo de cidade. Além do Vitrúvios, já um pouquinho depois, um outro nome fundamental nesse processo é Hipódamo de Mileto. Hipódamo de Mileto, esse sim já um planejador grego, né, das cidades gregas, tem um aspecto muito interessante dele, que é a ideia do cardos e decumanos. Né? O cardo como uma linha horizontal e o decumanos como uma linha vertical, que formaria ali o esqueleto da cidade, né, do planejamento da cidade. E nesse cruzamento do cardo com o decumanos, você teria ali o centro da ocupação urbana. Então, mais um que pensou aí, inclusive essa ideia da quadrícula, que a gente vê muita hoje em cidades modernas, né, a cidade em forma de grelha, né, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Essa ideia também vem muito do Hipódromo de Mileto, com essa ideia dos cruzamentos, de você criar as quadras, né, enquanto você está evoluindo com a cidade. Então, é outra figura também muito importante. Então, acho que das perguntas que o Renato me fez, né, como surgiu o Dia Mundial do Urbanismo, o que é o termo urbanismo, como surgiu também o termo urbanismo, e também as primeiras cidades. Acho que a gente já falou um pouquinho aí de tudo. Mas eu queria trazer, lembrando sempre que nós estamos aqui num canal de literatura e de livros, eu queria, obviamente, fechar
essa minha participação aí na proposta que o Renato me fez, com algumas indicações, obviamente, de livros, né? Eu sou urbanista e como urbanista eu tenho também a minha biblioteca, aqui dentro da minha biblioteca eu tenho uma seção dedicada ao urbanismo. Eu queria falar aqui de dois grupos de livros sobre urbanismo, sendo que o primeiro grupo é um grupo de livros, de fato, livros basilares para o urbanismo, para quem quer entender o urbanismo, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nessa temática. E dois são contribuições de baianos, que eu fiz questão aqui de, no meu bairrismo de soteropolitano, de baiano, eu fiz questão de trazer também dois autores fundamentais baianos para se entender a questão das cidades. Primeiro, trouxe aqui 4 livros, que são livros essenciais para quem quer entender um pouquinho mais das cidades. Primeiro, o mais antigo deles, que eu tenho aqui, é esse aqui, A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Esse é um livro de 1864. 1864 é um livro básico também, todo mundo curte urbanismo conhece esse livro, teve que se debruçar sobre esse livro aqui, que é onde eu também vi as primeiras menções ao Hipódromo de Mileto, às cidades romanas, às cidades gregas, e aqui temos uma descrição também dessa ideia do Cardo e Decumanus, que eu mencionei aqui para vocês. Então esse é um grande estudo sobre a formação das cidades, as primeiras cidades. Então aqui a gente está falando de ágora, a gente está falando aqui da área de feira, né, da área onde era concentrada a parte de comercialização da cidade. Então nós temos aqui um estudo sobre a cidade antiga, que é ali uma das sementes, né, do nosso processo de urbanização atual. Um outro livro bem interessante, esse já bem mais recente, mas muito interessante do ponto de vista de um estudo também da cidade antiga e como essa cidade antiga vai criando aí as raízes para o nosso processo de urbanização, é esse aqui, A Ideia de Cidade, do Joseph Hickvert. Esse aqui é um livro de 1976. Esse já, como eu disse, já bem mais moderno, mas também se debruça muito dentro daquela linha do Fustel de Coulanges para quem quer conhecer a cidade antiga, né? As bases da urbanização futura. Hoje o mundo é praticamente aí, mais de 50% da população mundial hoje se concentra em cidades, então elas começaram em algum lugar, e quem quer conhecer esse começo, essa origem, pode também se debruçar sobre o livro do Joseph Hickvert, que é o Ideia de Cidade, de 76. Bom, um livro fundamental, e aí também livro texto lá do curso de urbanismo, que ninguém podia escapar. A gente sabe, quem faz o curso de urbanismo e quem quer se dedicar a estudar o urbanismo, aí sim, não tanto as cidades, mas sim as técnicas do urbanismo, as escolas de urbanismo, né, como o pensamento sobre como a cidade evolui, ele foi mudando ao longo do tempo. Mas pode dar uma olhadinha nesse aqui, O Urbanismo, de François Chouet. Esse que é um livro de 1960, ou 65. Esse aqui é fundamental. Esse aqui tem praticamente todos os grandes pensadores que se debruçaram sobre a ideia do urbanismo. Então, desde os mais técnicos até aqueles mais abstratos que pensaram a ideia de cidade, a ideia do humano dentro da cidade. Então, esse aqui da François Chouet, O Urbanismo, é fundamental. E temos aí também esse que é super clássico, todo mundo conhece, A Imagem da Cidade, do Kevin Lynch. Esse aqui é um livro de 1961. Esse aqui também é fundamental para quem quer mais entender a cidade enquanto uma leitura, vamos dizer assim, entender a formação da cidade, não enquanto evolução, mas a cidade que temos, como entender essa cidade, quais são os grandes marcos dessa cidade, as encruzilhadas, os símbolos. Aqui é quase como se fosse uma semiótica urbana, né? Uma semiótica da cidade, mas um livro muito interessante, muito bom e também inescapável para quem quer conhecer um pouquinho mais de urbanismo. E agora, claro, o bairrismo. Tem dois aqui que são de baianos, baianíssimos, e que foram grandes nomes, né? São grandes nomes para se estudar o urbanismo. O primeiro deles, acho que é inquestionável, Milton Santos, nosso grande geógrafo Milton Santos, o homem de Brotas de Macaúbas, esse baiano que levou o nome da Bahia e a geografia, o pensamento da Bahia. É um grande pensador negro também, uma figura de uma intelectualidade suprema. Eu já tive o prazer de ouvir Milton Santos ao vivo e realmente foi uma experiência incrível. Então aqui eu tenho, entre tantos, né, um ensaio sobre a urbanização latino-americana de 1982, entre tantos que eu tenho aqui do Milton, mas esse eu separei para mostrar o quanto esse grande pensador baiano foi, na verdade, um grande pensador global, né, mundial. Então temos aqui Milton Santos, inquestionável para quem quer estudar urbanismo, ainda mais sendo baiano. E um outro também, que é uma bíblia que não pode ficar de fora de qualquer pessoa que queira se dedicar a esse estudo, é o Pedro Vasconcelos, com seus 2 séculos de pensamento sobre a cidade. Esse aqui também, na linha um pouco da François Chouet, traz aí os grandes pensadores, os grandes nomes do urbanismo mundial e também mostra, né,
quais são as diferenças desses pensamentos e como esses pensamentos evoluíram ao longo do tempo. Então, duas sugestões de livros também de baianos. Entre tantas que a gente poderia citar aqui, acho que vale a pena sempre a gente discutir o urbanismo, porque todos nós, né, a grande maioria de nós pelo menos, ou vivemos nas cidades, ou sim, todos nós dependemos de decisões que são muitas vezes tomadas nas cidades. Então, a questão urbana não é mais uma questão de quem mora ou não mora nas cidades. A questão urbana é uma questão global, até porque as principais questões ambientais que o mundo enfrenta hoje, mudanças climáticas, aquecimento global, passam necessariamente pela solução da vida nas cidades. Porque as cidades são hoje as grandes emissoras de gases carbônicos, as grandes emissoras de elementos deletérios, né, elementos que prejudicam a natureza, e a gente precisa realmente encontrar esse balanço. A gente precisa, como eu já coloquei também no outro texto, sair de uma urbanidade tóxica e ir para uma eco-urbanidade, né? Ou melhor, um urbanismo tóxico e ir para uma eco-urbanidade. Então, se a gente não fizer esse caminho, realmente o mundo está em sérios problemas e, consequentemente, nós estamos em sérios problemas. Né? O mundo vai continuar, nós é que talvez não estejamos aqui para ver. É isso, gente. Agradeço aí ao Renato, meu amigo e irmão, por esse convite aqui de participar, né, do seu quadro, do seu canal também no Instagram. E fica aqui o convite para vocês conhecerem também o nosso canal, o canal Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros e ideias de pessoas, para quem quer ler, conhecer, aprender, discutir, refletir sobre o mundo através dos livros. É isso? Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.